Ok, vamos iniciar o nosso experimento. Primeiro nós temos que alterar a frequência para navegação. A primeira em 132,5, que é o pad 04. O mesmo com o nav 2, porém com a frequência de 132,2. Vamos alterar aqui os painéis para nos ajudar com a orientação. Vamos ligar os retrofoguetes e vamos fixar o nosso horizonte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é levar o veículo espacial até uma altitude de 20 metros. Então vamos realizar isso. Quando ele atingir 20 metros, aqui nós acionamos o Hold Altitude. Ok, vamos aguardar o veículo se estabilizar. O segundo movimento é movimento de troca de orientação de 70 para 90 graus. Então vamos realizar esse movimento também. Quando ele atingir 90 graus, nós damos um Q-Rotation. Ok, 90 graus. Agora nós trocamos os motores para o modo linear e vamos aumentar a velocidade. Podemos ver aqui no painel à direita a velocidade aumentando e nós temos que ir até 500 metros. Uma distância de 500 metros aqui. Então vamos aumentar a velocidade. A altitude ela varia um pouco por conta que o ângulo de pitch também sofre algumas alteraçõezinhas. E agora vamos aguardar até atingirmos uma distância de 500. Ok, agora já podemos começar a desacelerar. Passamos um pouquinho, mas é só realizar o movimento inverso agora. Ok, acho que já é o suficiente. Vamos realizar mais um movimento para trocar a orientação de 90 para 180 graus.
Quando atingirmos 180 graus, vamos dar um Key Rotation. Ok, 180 graus. Agora vamos ter que fazer com que a cruzeta atinja, fique horizontalmente. Então vamos realizar o movimento linear mais uma vez. Ok, estamos quase atingindo o parâmetro necessário. Ok, acredito que é suficiente. Agora temos que fazer mais um movimento de rotação de 180 para 270. Atingindo 270 graus, a gente já vai conseguir ver o local que temos que pousar. Vamos mudar um pouco aqui a nossa orientação e vamos orientar da maneira correta. Ok, continuando aqui com nossa missão, vamos realizar mais um movimento linear
trocamos aqui o modo, né, dos foguetes para linear. Vamos aumentar a velocidade. Então, estamos próximos. Então a gente tem que ter cautela para não passarmos do local. Chegarmos com uma velocidade baixa, né? Então vamos começar a diminuir. Quase lá. Aqui uma visão em terceira pessoa. Vamos diminuir mais a velocidade em X para depois alterarmos a velocidade em X em Y. Aí a gente consegue realizar o pouso. Acho que a gente pode ir um pouquinho mais. Vou fazer um pequeno ajuste na rotação. E fazer um pequeno movimento para frente, para que o pouso ocorra da melhor maneira possível. Ok, vamos zerar a velocidade em X e agora vamos começar a descida. Alterar para Rotation novamente. Nós tiramos o movimento de Road Attitude para que a gente consiga descer o veículo.
Ok. Missão finalizada. Para a pergunta de número 1, a base de Brighton Beach fica localizada na Lua. A localização dada pelo Orbiter é de 0,33438 graus oeste e 31,132 graus norte. É um sistema de coordenadas geográficos lunar, onde temos a longitude e a latitude lunar. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Pontes Ramos, vou apresentar um pouquinho o que é o MFD Surface e qual a utilidade e descrever os dados que ele apresenta, né? Então, um dos MFDs mais especializados é o que a gente chama de Surface, que é projetado especificamente para as operações que envolvem a superfície dos corpos celestes. Dentro do complexo domínio das missões espaciais, o MFD Surface serve como uma ferramenta de orientação e navegação durante atividades na superfície ou nas imediações. Então, um dos atributos primordiais dele é o fornecimento de coordenadas em tempo real, indicando a latitude e a longitude da espaçonave, do veículo espacial, né, em relação à superfície do corpo em questão. Então, essa informação ela é complementada pela indicação da altitude, que relata a altura da nave em cima do terreno. Porém, o MFD Surface não se limita apenas às informações de posição da espaçonave, né, da aeronave, do veículo espacial. Ele também oferece alguns detalhes sobre a velocidade horizontal e vertical e permite que o piloto compreenda a direção e o ritmo do deslocamento. Para auxiliar ainda mais nas operações de pouso e decolagem, a inclinação e a orientação da nave são exibidas, proporcionando uma visão clara da atitude da espaçonave em relação ao horizonte e ao norte do corpo celeste. Então é isso que o MFD Surface é capaz de fazer e os dados que ele fornece. Oi, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho porque é necessário ajustar os 3 receptores de sinais de navegação, o NAV 1, NAV 2 e NAV 3, que ajustes são feitos e qual a importância do ajuste recomendado para o NAV 3. Então, os ajustes nos 3 receptores de sinais de navegação estão relacionados ao sistema de navegação da nave e são uma parte fundamental do processo de orientação e de navegação durante a missão. Os ajustes feitos nos receptores de sinais de navegação, eles têm a finalidade de sintonizar as frequências corretas dos sinais de rádio, que são emitidos por faróis, estações de rádios terrestres ou por outros pontos de referência no espaço. Esses sinais, eles acabam ajudando a nave a determinar sua posição e a orientação em relação aos pontos de referência selecionados, né, que eu acabei de falar. Então, os ajustes típicos feitos para os receptores de sinais de navegação, o NAV 1, NAV 2 e NAV 3, acabam incluindo seleção de frequência. Então, cada receptor pode ser ajustado para sintonizar uma frequência específica que corresponde a um farol de navegação ou a algum outro ponto de referência. E isso permite que a nave receba os sinais de rádio emitidos por esses pontos, né? Então, inclui também a seleção de modo. Então, dependendo do ponto de referência, você pode precisar ajustar o modo do receptor. Então, por exemplo, o VOR ou o ILS. Então, a gente precisa garantir que estejam recebendo o tipo correto de sinal de navegação. Incluem também o ajuste de volume. É possível ajustar o volume dos sinais recebidos para que eles possam ser ouvidos pelos pilotos. Então, discorrendo um pouquinho sobre a importância do ajuste recomendado para o NAV 3, temos que em particular, pode estar relacionado com a necessidade de rastrear um determinado ponto de referência ou um determinado farol de navegação. Então, pode haver uma situação na missão em que o NAV 3 ele seja utilizado para sintonizar um farol específico
que fornece algumas informações cruciais para essa navegação. Então, a gente precisa dessas informações para orientação, e um exemplo que a gente pode dar disso é na fase de pouso ou de aproximação. Então, resumidamente, os ajustes nos receptores de sinais de navegação, o NAV 1, NAV 2 e NAV 3, eles são vitais para garantir que a nave seja capaz de se orientar corretamente em relação aos pontos de referência escolhidos. Esses ajustes eles permitem que os pilotos virtuais sigam a trajetória de voo específico, trajetórias de voos específicas, e que alcancem locais desejados e executem as manobras com precisão durante a missão. Oi, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho sobre o MFD VOR/VTOL, qual a importância e descrever os dados que ela apresenta, né? Então, se tratando do VOR, é uma ferramenta de navegação que, na Terra, ela permite que os pilotos se orientem em relação à estação terrestre. E transferindo isso para um contexto lunar, tal sistema pode servir como uma bússola, permitindo a navegação entre as bases ou os pontos de referência na superfície lunar. Por outro lado, o VTOL ele refere-se a uma habilidade de voo onde a aeronave ou o veículo espacial ele é capaz de decolar e pousar verticalmente. Então, ele é essencial em terrenos desconhecidos, como é o caso da Lua, onde a construção de pistas de pouso ela é inviável. Então, essa habilidade não é só conveniente, mas ela também é essencial, né? Então, a integração dos dados do VTOL no MFD garante que o piloto tenha as informações precisas sobre a altitude, a velocidade e orientação durante as manobras críticas, né? Então, desse modo, o MFD VOR/VTOL torna-se um pilar fundamental nas operações lunares. Ele não só guia a aeronave na sua trajetória, mas também assegura decolagens e pousos seguros. Então, ele é essencial para as missões. Oi, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho sobre a função dos pilotos automáticos Hover Holdout e Level Horizon. Então, o primeiro piloto automático que eu mencionei, o Hover Holdout, ele é fundamental para manter a altitude de uma nave, particularmente em cenários de voo flutuantes. E em ambientes como a Lua, com a gravidade significativamente reduzida, para a gente manter uma altitude constante pode ser um desafio, né? Então, esse sistema ele trabalha para regular a potência dos propulsores da nave em resposta a flutuações na altitude. Então, dentro de um sistema de controle de maré fechada, o Hover Holdout ele funcionaria através da contínua comparação da altitude atual da nave com a altitude desejada. Então, qualquer discrepância detectada entre esses dois valores resultaria em um ajuste automático nos propulsores, garantindo que a nave retorne à altitude pré-determinada. Então, ele auxiliaria a gente na missão, né? Por outro lado, o Level Horizon se concentra em manter orientações da nave. Isso é essencial para assegurar que a nave permaneça paralela à superfície da Lua, evitando inclinações indesejadas que poderiam levar a manobras perigosas ou até mesmo colisões. Então, semelhante ao Hover Holdout, o Level Horizon ele utiliza um sistema de controle maré fechada, onde os sensores contínuos monitoram a orientação da nave em relação ao horizonte. Então, se a nave começar a se inclinar ou rodar, esse sistema interviria automaticamente, ajustando os sistemas de controle de atitude da nave para que ela se realinhe com o horizonte. Oi, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho sobre o RCS e explicar também o funcionamento em relação à translação e à rotação. Então, explicando um pouquinho sobre o RCS, ele é composto por conjuntos de pequenos propulsores estrategicamente posicionados ao longo do veículo espacial da nossa nave, né? Então, a genialidade desse sistema reside na simplicidade dele. Então, ao expelir propulsão em direções específicas, ele permite que a nave ela se mova ou se reoriente em resposta a essas propulsões que a gente deu. Então, no espaço, uma pequena quantidade de propulsão ela pode ter efeitos notáveis, né? Então, o RCS ele tira proveito disso. No que diz respeito à translação, o RCS
ele permite o movimento da nave ao longo dos seus eixos principais, né? Dos 3 eixos principais. O longitudinal, indo para frente ou para trás, o lateral da esquerda para a direita e o vertical para cima e para baixo. Então, por exemplo, se uma aeronave ela deseja se mover para a direita sem alterar a orientação, os propulsores do lado esquerdo seriam acionados e empurrariam a nave lateralmente para a direita. Então, essa capacidade de deslocar sem alterar a orientação, ela é essencial, especialmente durante manobras como atracação ou abordagens cuidadosas a outros objetos no espaço. Já no quesito de rotação, o RCS ele entra em jogo para alterar a atitude da nave, ou seja, a orientação dela no espaço. Então, se por exemplo a nave precisa girar em torno do seu eixo vertical, ou o movimento que a gente conhece como guinada, os propulsores localizados na frente e atrás seriam acionados de forma oposta. Então, similarmente, para movimento de arfada, inclinação para cima ou para baixo, ou rolamento, girar em torno do eixo longitudinal, os propulsores apropriados seriam utilizados para induzir essa rotação desejada. Então, esse seria o funcionamento do RCS. Eu vou discorrer um pouquinho sobre a simulação que a gente fez ao colocar o DG em condição louca de rotação e utilizar o piloto automático Key Rotation nesse experimento, né? Então, ao colocar o DG em condição louca de rotação e depois usar o piloto automático Key Rotation, a gente consegue observar que o veículo ele permanece por um curto período de tempo seu movimento anterior, e isso se deve ao movimento de inércia. Porém, muito semelhante ao movimento dos giroscópios, o veículo ele rapidamente é estabilizado, pois foi realizado um movimento contrário ao inercial. Então isso acaba cancelando este movimento. Então foi isso que aconteceu nessa simulação. Para a pergunta de número 8, no final do experimento, nós alinhamos o veículo espacial de frente com o local de pouso, orientando o veículo a uma angulação de 270 graus. Essa angulação vai coincidir com o local de pouso, que é muito semelhante a um heliponto. Portanto, nós nos aproximaremos e em seguida, após atingirmos o local de pouso, nós realizaremos a descida. Para a pergunta de número 10, a missão Brighton Beach nos ensina conceitos básicos de voos espaciais, navegação e manobras em um ambiente lunar simulado. É possível aprender sobre voar em uma gravidade lunar, usar sistemas de navegação, realizar manobras de flutuação e rotação, além de decolar e aterrissar em uma superfície lunar. A simulação também aborda o uso de sistemas de controle automático, navegação por rádio e desafios de entrar e sair de órbita. É uma introdução interativa à exploração espacial para iniciantes. E também é possível ter uma experiência maior com aviônica, através dos instrumentos do veículo espacial. Ok, continuando aqui com nossa missão, vamos realizar mais um movimento linear. Trocamos aqui o modo dos foguetes para linear. Vamos aumentar a velocidade.